aqui ao nosso painel Citizen Centric do quarto Autarquias do Futuro. Nós temos hoje connosco o Dr. Agostinho Soares, do município de Amarante. Temos também connosco o engenheiro Luís Ramos, senhor vereador aqui do município da Póvoa de Varzim, e temos também César Silva, da Wiremaze, que nos vai dar hoje também umas palavras. Vamos ter ainda uma participação especial, porque por imprevistos pessoais não conseguiram estar presentes, mas a doutora Verónica e o doutor Hélder do município de Albergaria à Velha vão também ter uma participação mais digital, digamos assim, é uma das facilidades que temos nos dias de hoje, também connosco aqui no painel. Eu gostaria, desde já, de agradecer a todos os presentes, seja a nível presencial, seja também a quem nos segue via online, e gostaria também de dar um agradecimento especial aos nossos oradores que estão connosco no painel de hoje. Vamos então, sem grandes delongas, passar para a apresentação. Doutor Agostinho, por favor. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todos os presentes no auditório e também todos os cibernautas no pequeno ecrã e no formato digital. Um cumprimento especial também para os colegas deste painel e um agradecimento à Wiremaze pelo convite. Neste caso, um abraço para o César, para o Carlos e para o Wilson. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a toda a equipa de colaboradores da Wiremaze. Em muitas situações de stress e dificuldades, invadimos o call center com chamadas e e-mails em busca de ajuda e, pese embora na maioria das situações conseguimos resolver o problema, muitas vezes fica a faltar aquele obrigado final. Por isso e também por todo o trabalho desenvolvido nestes 2 dias do evento, porque são eles que carregam todas as baterias, peço-vos uma salva de palmas de reconhecimento a todos os colaboradores da Wiremaze. Ora, começando no painel propriamente dito, venho falar-vos de Serviço ao Cidadão. São vários os serviços que o município de Amarante disponibiliza aos seus municípios, que seria muito extenso estar aqui a detalhar todos de forma particular. Portanto, eu vou abordar de uma forma muito superficial algumas das plataformas e vou focar-me mais à frente em 2, principalmente, serviços online e também o portal de recrutamento. No âmbito da transferência de competências da educação, em 2020 e 2021, portanto, um ano antes da obrigatoriedade geral para todos os municípios, implementámos uma plataforma de gestão e tratamento de processos relacionados com o ensino, que é também um portal de comunicação com os respectivos encarregados de educação. Com essa plataforma temos também um cartão escolar pré-pago, que permite aos encarregados de educação gerir as refeições escolares, assim como gerir e pagar as compras no bar e papelaria das escolas. Disponibilizamos também uma plataforma SIG, onde os municípios podem consultar e obter as plantas de localização, essenciais para os projetos de licenciamento de obras particulares, assim como as consultas de PDM, planos de urbanização, curiosidade, portanto, uma plataforma também 100% disponível para todos. Temos também o serviço Via Verde Estacionar. Esta aplicação dispensa apresentações, isto é muito útil para o cidadão em geral. É escusado andarmos à procura de moedas, à procura de parquímetros, portanto é só descarregar a app, acionar o estacionamento e problema resolvido. E é uma aplicação que está disponível a qualquer município, basta apenas fazer os contactos com a Via Verde e problema resolvido. Destaco também o portal para inquéritos e questionários. É um portal 100% de Câmara de Amarante, portanto é um portal da Wiremaze, mas está customizado para o município de Amarante. E também temos o portal para o orçamento participativo jovem. No entanto, como eu já referi, vou abordar com mais detalhe a plataforma de serviços online e também a plataforma de recrutamento. Ora, serviços online.
Muito motivado pelo urbanismo, sentimos necessidade de disponibilizar ao município uma plataforma que permitisse a submissão de processos e requerimentos de licenciamento de gestão urbanística. Mas não queríamos ficar por aqui. Queríamos também uma plataforma que nos permitisse submeter todo e qualquer requerimento existente na Câmara Municipal. A Câmara Municipal dispõe de um balcão único de atendimento, que concentra lá todos os pedidos, e nós queríamos transformar ou transportar todas estas funcionalidades para os serviços online. Para além da submissão dos requerimentos que passam a estar em serviços online, nós vamos conseguir configurar o pagamento obrigatório de determinados requerimentos. Portanto, nós sabemos que, mediante o regulamento de taxas e de cada município, no princípio de Amarante, nós temos alguns requerimentos que obriga ao pagamento à cabeça, quanto da submissão. E com esta plataforma nós conseguimos limitar esse mesmo pagamento. Portanto, se o município submeter o requerimento e não pagar, é como se o requerimento nunca tivesse dado entrada nos serviços. Portanto, só após boa cobrança é que o assunto passa a ser tratado. Esta plataforma permite também a consulta do estado do processo, dos pedidos que o município submete, assim como todo o histórico de relação com a Câmara Municipal. Portanto, através da sua conta de utilizador, consegue consultar todo o histórico e também o estado dos processos. Esta plataforma também de serviços online vem dar resposta a uma lacuna muito grande, principalmente aqui na área do urbanismo. Não sei se alguns dos presentes já sentiu esta dificuldade. No caso dos processos de urbanismo, há uma facilidade muito grande dos gabinetes técnicos em não apresentar as peças dos procedimentos conforme deveriam apresentar. Não é? Portanto, nós exigimos que sejam em PDF, que venham assinados com um certificado digital, ou que sejam em DWF também com a respectiva assinatura, e que, acima de tudo, não excedam o limite máximo desse ficheiro. Nós, com esta plataforma, conseguimos definir que para cada documento eu vou parametrizar, aquele documento tem que ser em PDF, com certificado digital e não pode ultrapassar os 2 megabytes. Qualquer documento que seja tentado, que se tente publicar, que não cumpram estes requisitos, a plataforma não vai sequer aceitar esse documento e, portanto, vai-nos facilitar imenso na parte da fiscalização ou no tratamento administrativo. Já não temos que nos preocupar em devolver documentos, em notificar, a dizer que não está nos formatos, os documentos apresentados não estão nos formatos pretendidos, porque esse trabalho está a ser feito no front office através da própria aplicação. Em muitas situações, verificamos também que estamos a democratizar e a ser um foco, ou pelo menos a ter uma transparência da informação. Muitos gabinetes técnicos nem sempre divulgam a informação aos seus clientes e neste caso, o município já pode acompanhar o processo na íntegra, através do seu username e password, do seu login. Consegue perceber e consegue ler todos os pareceres técnicos, todos os despachos, todos os ofícios, alvarás, e, portanto, pode chegar à conclusão que, afinal, aquele atraso no processo não está relacionado com a Câmara Municipal, mas sim com a inépcia, se calhar, do gabinete técnico, ou da pessoa responsável pelo tratamento do processo. A plataforma de serviços online também permite a integração com a chave móvel digital. Isto parece ser uma coisa muito simples, é verdade, é uma coisa muito simples, mas resolve muitos problemas associados ao registro nas plataformas. Todos nós utilizamos plataformas do setor público, segurança social, finanças, whatever, imensas, e, neste caso, autarquias locais. Através da chave móvel digital, não temos que nos deslocar à autarquia, não temos que fazer prova de identidade, não temos que nos preocupar com rigorosamente mais nada. Chave móvel digital, fazemos o registro, submetemos o requerimento
problema resolvido. Em suma, com o serviço online, nós pretendemos diminuir significativamente o atendimento presencial, democratizar o acesso à informação, promover a transparência dos processos e eliminar barreiras físicas e restrições de horário, permitindo a todos os utilizadores o acesso ao portal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há outra particularidade muito interessante do serviço online, que é o atendimento mediado. Muito à semelhança daquilo que a AMA faz com o portal do Espaço Cidadão, né, que utilizam os municípios e juntas de freguesia para fazer o front office, o atendimento dos assuntos relacionados com a AMA, ou da esfera da AMA. Nós, como autarquias locais, como município, também podemos fazer isso dentro de portas, dentro do próprio concelho. Nós podemos selecionar determinadas juntas de freguesia, ou até todas, escolas do concelho, portanto, e definir, e acima de tudo, o que é necessário. Acesso à internet e dar formação à pessoa que está no atendimento. Portanto, podemos dar formação aos funcionários das juntas de freguesia e muito do trabalho que é feito, muitas vezes, no balcão único da Câmara Municipal, pode ser feito nas juntas de freguesia ou até mesmo nas escolas. Na prática, o formulário dá entrada direta no ERP, ou gestão documental, não é, do próprio município, e o balcão de atendimento mediado, neste caso na escola ou na junta de freguesia, não necessita de efetuar qualquer operação ou envio do documento. Ele cai diretamente na Câmara Municipal, identificando os intervenientes. Ontem no painel da transparência, alguém questionou se havia a possibilidade até foi uma pergunta do público, se havia a possibilidade das juntas de freguesia e os municípios unirem esforços e prestarem serviços semelhantes. Toda a gente sabe das responsabilidades e competências de cada um, como é óbvio, são completamente distintas, mas este pode ser um caso em que a sinergia pode funcionar em pleno. Portanto, os serviços da Câmara Municipal serem prestados nas juntas de freguesia. Portanto, nós com isto evitamos a deslocação dos municípios à sede do concelho, aproximamos os serviços do município, aliviamos os serviços municipais, garantimos a satisfação do município, se for um serviço bem prestado, como é óbvio, diminuímos os tempos de resposta e temos juntas de freguesia com serviços reforçados. Eu acho que isto é um win-win-win. Portal de recrutamento. Os serviços do município de Amarante sentiram a necessidade de avançar com esta plataforma de gestão de recrutamento online. Eu deste processo recordo-me e lembro-me muito bem que foi em menos de uma semana que tivemos para implementar. Portanto, nós em menos de uma semana conseguimos implementar, dar formação e publicar 4 procedimentos de recrutamento em cenário real. Minha colega Lourdes Pinheiro, que está ali também no auditório, partilhou estas noites sem dormir, esta ansiedade e este desconforto, mas a verdade é que com o apoio da WireMaze e com uma equipa multidisciplinar que criamos dentro de Portas, conseguimos dar resposta com um impacto muito residual, portanto, funcionou tudo muito bem e aliviou imenso os serviços. Nós, com este portal de recrutamento, então, conseguimos evitar carga administrativa gratuita, portanto, havia processos que eram feitos de uma forma desnecessária, portanto, que o portal veio simplificar. Facilitou imenso a interação com os candidatos e eliminamos barreiras físicas e restrições de horários que sabemos que condicionam bastante a apresentação de candidaturas. Normalmente as pessoas que trabalham, não é, que não têm que deixar ou pedir licença nos seus empregos, poderão fazê-lo em casa, descansadinhos, recolher a informação toda, currículos, certificados, certidões e descansadinhos a fazer a apresentação da candidatura. Conseguimos ainda organizar de uma forma instantânea todo o processo de recrutamento, aliviar o espaço e todos os suportes de arquivo físico e eliminar a execução de tarefas redundantes. A plataforma permite também uma gestão de acessos e privilégios em back-office,
o envolvimento do júri em back-office e também a gestão centralizada de todos os procedimentos. Esta não é uma tarefa fácil, a seguir ao almoço, ter aqui fazer uma intervenção e tentar que toda a gente não adormeça, ou pelo menos que entre em relaxamento. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o debate de ideias e partilha de experiências. Estou disponível, como é óbvio, para qualquer esclarecimento adicional, aqui ainda durante o painel ou até mais tarde na Câmara Municipal, na Amarante. E agradeço mais uma vez à Airmes pelo convite e felicitá-la pela organização deste tipo de eventos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Agostinho. Aqui uma participação a mostrar-nos alguns dos serviços, aqui lá está, mais orientados, ao contrário do painel que tivemos anteriormente, mais orientados para o nosso município e não necessariamente aqui a nível interno, mas igualmente necessários ou até mais. E eu gostaria apenas de relembrar, quer o nosso público, que depois destas apresentações vamos ter um período de questões em que podem apenas levantar a mão e colocar as vossas questões, e também para quem nos está a assistir via online, podem ir colocando as vossas questões no chat do Zoom e nós vamos também colocá-las depois no período de questões. Eu, sem mais delongas, passo então à apresentação do Sr. Vereador Luís Ramos. Força. Então, muito boa tarde a todos aqui presentes, também a quem nos segue no seu local de trabalho ou em casa. Gostava, obviamente, em primeiro lugar, de agradecer o convite da organização para estar aqui neste encontro. O que me pediram foi para partilhar a experiência da Câmara da Póvoa de Varzim no que toca ao atendimento digital e, mais nomeadamente, a uma app que está a ser acabada, finalizada e que em breve irá entrar em funcionamento. Eu trago-vos aqui uma imagem do nosso Centro de Atendimento Municipal, que é este edifício ao centro, que foi inaugurado recentemente, no tempo da pandemia, mas que traduz, digamos assim, a presença da Câmara Municipal próxima dos munícipes. E as pessoas, os poveiros, sabem que é lá que resolvem todos os seus problemas. O grande desafio é transpor também este conceito para as plataformas digitais. E, portanto, se o atendimento também poderá ser digital, eu acho que o sentimento deve ser o mesmo. Ou seja, ao utilizarmos aquela app num tablet, num smartphone, que as pessoas sintam que estão a tratar efetivamente os seus problemas e que há também um lado humano, entre aspas, e que há alguém do lado lá que vai efetivamente resolver os problemas. Eu estruturei aqui a minha apresentação em 4 pontos. Falar da motivação vai ser muito rápido, porque acho que todos nós estamos alinhados e sabemos quais são os objetivos. Explicar alguns dos passos que nós já demos nos últimos anos para o atendimento digital. Vou falar de como é que estamos a desenvolver essa app, quais são os conceitos que estão por trás, e depois termino com alguns desafios daquilo que nós achamos que são, digamos assim, barreiras a transpor e o que é que poderá ajudar, é um bocado pensar alto com todos vós que estão aqui ou no local de trabalho para podermos ter a discussão a seguir. Motivação para nós, o município deve ser sempre o centro das atenções, é para isso que o serviço público existe. É para isso que o poder local existe, para servir com proximidade, para resolver os problemas efetivos dos cidadãos ou dos munícipes. Com estas plataformas, o que nós pretendemos é facilitar esse contacto, partilhar a informação de forma mais rápida, a informação útil que de facto é necessária para os munícipes, que eles possam ter métodos alternativos de escolha. Há munícipes que preferem presencialmente, sim senhor. Há munícipes que já estão familiarizados com as tecnologias da informação. Outros podiam
podiam ser mais utilizadores dessas plataformas, mas seja no computador, com os serviços online, como vimos aqui na apresentação anterior, seja através de apps, seja através dos assistentes virtuais, das páginas web, seja por telefone, etc., que o serviço seja o mesmo. Aquela história do multicanal que se costuma dizer do atendimento. Portanto, qualquer forma que o município use, o atendimento deve ser sempre de forma igual e célere na sua resposta e eficaz. Obviamente que nós pretendemos servir com modernidade, por isso evoluímos, por isso tentamos inovar, pretendemos desmaterializar os processos, mas isso não é fácil e nós temos que admitir que não é fácil. Porque, por exemplo, no caso da Câmara da Póvoa de Varzim, estamos a falar de 1000 funcionários, colocar 1000 funcionários todos a trabalhar no mesmo sentido para servir os munícipes e agora desmaterializando todos os processos, acho que nós temos que admitir que ainda há um caminho longo a percorrer. Isto não se passa só com a Câmara da Póvoa, é transversal a todos os municípios. Mas nós, penso que vamos no bom caminho, tal como os outros municípios. E muitas das necessidades são internas de alterar. Às vezes a gente pensa que as pessoas lá fora precisam de mudar, mas o facto é que nós também temos que mudar os nossos hábitos internos, os nossos fluxos, os nossos processos para conseguir lá chegar. E, portanto, podemos colocar aquela pergunta ali embaixo: estarão as câmaras municipais preparadas para os desafios do atendimento digital via uma app? Pronto, é uma pergunta provocatória. O que é que nós já fizemos no passado? Relativamente às autoestradas da comunicação, como todas as câmaras do país, também instalamos as redes Wi-Fi gratuitas disponíveis. Nós temos mais de 60 antenas espalhadas pela cidade, pelas freguesias, ora em edifícios públicos, ora no espaço público exterior. Acho que nós criamos aqui, ou implementamos estes bancos, uns bancos que conseguem carregar os telemóveis, também são uma antena, são uma facilidade. Acho que as pessoas agora não têm tanta necessidade de ter net, porque qualquer um tem o telemóvel com dados móveis. Precisamos do 5G em todo o território para termos grande velocidade, isso sim, mas ferramentas ou equipamentos deste género são muito úteis. A gente pode monitorizar facilmente o número de ligações, carregamentos, etc. Também vamos entrar no programa do Wi-Fi for EU. Numa lógica de proporcionar a informação útil aos munícipes, nós instalamos, isto tem cerca de um ano e meio, uns controladores de lugares livres nos parques de estacionamento. Portanto, foi uma solução que foi quase desenhada, obviamente com parceiros, com prestadores de serviços, mas nós instalamos barreiras, mesmo nos parques gratuitos, que controlam o número de lugares livres. Esta informação está disponível à entrada da cidade, em 2 painéis, e também em tempo real numa app, na app do município. Portanto, isto vai na lógica de servir, de dar a informação útil àquilo que as pessoas precisam. Também, recentemente, instalámos a plataforma de recrutamento digital, já foi abordado pelo orador anterior. Também temos os serviços online, que nós passamos, por causa da submissão dos processos de gestão urbanística, obrigatório desde agosto do ano passado. Portanto, isto tem quase um ano. Portanto, todos os processos de gestão urbanística são obrigatórios, de forma digital, mas também temos a ocupação do espaço público, a gestão das praias, que entretanto também passou para a competência para as câmaras municipais. Portanto, e vamos obviamente incrementando passo a passo, tipo cá-estuvas, os serviços todos dentro dos serviços online. Eu tenho ali um número, porque isto, não é? Convém nós refletirmos sempre o que é que fizemos e qual é o impacto. O impacto foi que, desde agosto, temos 1000 utilizadores, quase 3000 formulários introduzidos na plataforma. Este número pode ser redondo, pode ser gordo, mas, por exemplo, em termos de número de utilizadores, isto corresponde a 1,5%, 2% dos municípios. Portanto, há muita gente que não utiliza os serviços online. E, portanto, isto é um processo, obviamente. Tem um ano, mas devemos questionar porque é que este processo ainda não é utilizado. O que é que nós podemos fazer para fomentar a utilização dos serviços online, para sermos mais eficientes e para ajudar os municípios.
Também instalamos, agora com a pandemia, um marketplace digital. Isto é uma app, é uma plataforma, é uma montra digital, onde os comerciantes podem aderir para mostrar os seus produtos, pode também servir para comercializar. Na cidade, ou no Concelho da Póvoa, aderiram 200 comerciantes, há cerca de 4.000 utilizadores registados, mais uma app, pronto, que serve um propósito, tem um fim. Também foi por alturas do verão de 2018, nós lançamos 2 apps. A app do visitante, o Visit Póvoa de Varzim, e a app do município. A app do visitante tem aquela informação que todo o turista gosta de saber, turista, quer seja nacional ou estrangeiro. Portanto, onde comer, onde dormir, onde visitar, o que é que eu posso ver este fim de semana, se há eventos. E, portanto, tem uma estrutura simples, porque não tenho muito mais a dizer sobre isto, e também uma app do município. Ora bem, na altura, em 2018, quando lançamos esta app, foi, podemos dizer, uma inovação, uma novidade. As pessoas instalaram, experimentaram, viram, na app do município tem possibilidade de login, de se associar, de aceder a alguns serviços online, ou os serviços online que estavam disponíveis na altura. Tem o módulo das ocorrências para maior interação entre o município e a Câmara Municipal, para resolver qualquer problema. Tem um conjunto de informação vasta, alguns links para portais das empresas, da juventude, do ambiente. Portanto, era uma app que pretendia ser muito completa, muito abrangente, muito transversal, mas o que nós verificamos é que, pronto, suscitou alguma curiosidade, mas depois a utilização foi diminuindo. Ou seja, pensámos nós que era uma ferramenta muito ampla, muito lata na sua utilização, nos menus iniciais e depois a seguir pouco prática para o município. Não para a Câmara Municipal, mas para o município. E se ela não é útil para o município, a Câmara Municipal pouco se vai valer dela. Então, achamos que estava na altura de mudar, de fazer um upgrade, de criar uma app nova que fosse dirigida especificamente ou com um grande cariz para o atendimento, uma app de atendimento. Porque o que nós verificamos é que as pessoas iam àquela app, consultavam se calhar uma informação, mas não iam recorrentemente. Ora, no nosso telemóvel, no nosso tablet, nós utilizamos as apps que são mais úteis, mais frequentes, porque senão o telemóvel avisa logo que isto não está a ser utilizado, se calhar é melhor apagar, porque está a ocupar espaço, não é? Então, nós o que achamos? O que é que nós pensamos? Nós temos que criar uma app que os municípios vão recorrentemente lá consultar coisas, que seja de facto útil. E assim pensamos e desenhamos uma app para o atendimento, portanto, conjugada com todas as outras ferramentas que nós temos. Portanto, a estrutura, o background foi redesenhada. Obviamente o que nós pretendemos é evitar as deslocações, é chegarmos mais depressa ao município, perceber quais são os seus problemas e que eles tenham acesso à informação que lhes de facto é importante. E se vocês pensarem aqui, o que é que de facto, qual é a minha relação com a Câmara Municipal e o que é que eu gostava de ter online ou funcionar. Se calhar aquilo que eu tenho todos os meses a ver com a Câmara. São os pagamentos, se calhar da água, do saneamento, da recolha de resíduos. Se há o processo que eu tenho de obras de urbanização, de facto tem que lá chegar, ao estado em que está, ou os requerimentos que eu lá coloquei. Será que, pronto, portei-me mal, apanhei uma multa da Polícia Municipal, será que eu consigo pagar essa multa ou ver como é que está esse processo? São coisas que, de facto, nos ajudaria como munícipes, ponham-se na pele dos munícipes. E foi esse exercício que nós fizemos, colocar-nos na pele dos munícipes e ver o que é que, de facto, seria mais útil para eles. Bom, chegamos à conclusão que a app, na sua parte inicial, não precisa ter muitos botões, não precisa ser uma coisa muito complexa.
Se as pessoas depois quiserem procurar informação específica, já com a sua intuição, vão conseguir lá chegar. Mas aqui eu tenho a estrutura para nós precisamos, se calhar, era de 3 botões. Um botão para o atendimento presencial, para ajudar o atendimento presencial, com funções de agendamento, quero marcar uma reunião com o executivo, com um técnico por causa de um assunto, ou qual é o assunto que eu quero falar presencialmente na Câmara. Ou até mesmo quando eu estou no centro de atendimento municipal, ou então nos espaços de cidadão que nós temos em todas as juntas de freguesia, se assim se justificar, se houver o sistema de gestão de listas de espera, que eu possa tirar ali a senha e controlar qual é a minha vez. Depois o atendimento online, dividido por áreas de atuação, áreas dos serviços principais da Câmara, seja água, saneamento, urbanismo, educação, coesão social, mobilidade, gestão dos parques, de estacionamento, etc. E também relacionado com a polícia municipal. E depois também um molde de ocorrências, para eles conseguirem falar connosco sobre as temáticas que são mais habituais, sobre os problemas que podem acontecer na via pública. Pronto, obviamente que depois jogamos com a cosmética. Uma imagem mais apelativa, é sempre subjetiva, se as pessoas gostam, não gostam. A gente tenta sempre arranjar uma posição consensual. Portanto, menos botões de entrada, organizar os botões por atividades que as pessoas possam clicar, digamos assim, e encontrar a informação mais lógica e intuitiva daquilo que elas querem fazer. Ter um sistema de pagamento integrado tem sido uma luta, porque quando nós tentamos congregar várias funções, várias funcionalidades numa só aplicação, seja serviços online ou outros, há sempre vários problemas. Por exemplo, a Câmara Municipal tem os serviços de água e saneamento internalizados. Portanto, somos nós que mandamos. Mas, mesmo assim, a aplicação que faz a gestão da faturação é este serviço. A aplicação de gestão documental é aquele. E depois nós temos mais uma aplicação que faz não sei o quê. Congregar isto tudo numa única ferramenta, de uma forma simples, a chamada interoperabilidade, sem barreiras, às vezes é um bocadinho difícil, mas nós devemos lá chegar. E, portanto, a lógica será que haja aqui um sistema fácil de pagamentos. Portanto, que as pessoas tenham uma fatura para pagar, imediatamente basta mais um clique e cheguem a proceder o pagamento, seja MBWay, seja com multibanco ou outro meio de pagamento digital. Em relação à lista de gestão de espera, nós estamos a tentar implementar aqui não digo novidade, mas talvez uma inovação, que é a pessoa não precisa estar no centro de atendimento para tirar a senha. Basta estar próximo. O próximo aqui é discutível se é 1 km, 500 metros ou 200 metros, para que não haja também entropia no sistema. Não vá o município tirar a senha quando está a sair de casa e depois, quando chega ao CAM, ao Centro de Atendimento Municipal, já passou a sua vez. Portanto, há que ver aqui algum controle, mas penso que esta funcionalidade é útil e poderá ser interessante para o município. Obviamente, vamos incorporar na app o chat, bot ou assistente virtual, para ajudar o município. É um atendimento digital, obviamente, nós sabemos que é possível ter um assistente, portanto, as pessoas podem falar diretamente com alguém ou um funcionário da Câmara do Centro de Atendimento. Isto é uma questão, necessita de recursos, nós precisamos ter ali recursos humanos afetos a isso. Portanto, se pretendemos essa resposta, ela tem que ser dada, e isso tem que ser dado de forma estável, recorrente, não pode haver dia sim ou dia não, em que o sistema está ativo ou não está ativo, e, portanto, isto implica recursos humanos, e também é mais um desafio. Obviamente o agendamento, a emissão de mensagens, olha, a sua licença está pronta a pagar. A pessoa recebe e pode ir à app e fazer o pagamento. Portanto, é isso que a gente precisa. Tem informação credível do sistema, não é? Que permita que as pessoas sintam que o sistema funciona. Bom, a app ainda está nos finalmente, para vermos que no final do mês de maio já esteja disponível. Neste momento vocês não podem fazer download, mas depois convido toda a gente a fazer download e fazer também a sua apreciação. Bom,
Para terminar, porque já esgotei o tempo, eu vou tentar ser sucinto e lançar aqui um conjunto de desafios e talvez pensar alto com vocês e apontar algumas soluções. Desafios. Do lado dos munícipes, como é que nós podemos incentivá-los a utilizar mais estas ferramentas? Seja num telemóvel ou seja no computador, em casa. Como é que nós incentivamos? É necessário combater a iliteracia digital. Muitos dos serviços do Estado já estão a ser feitos digitalmente, mas é com atendimento mediado. E quando eu estou a falar de atendimento mediado, não é só nos serviços públicos. Para tratar do IRS, para tratar da Segurança Social, há muitas pessoas dirigem-se a outras para resolver os problemas. Portanto, ainda há muita iliteracia digital. As pessoas ainda não estão habituadas a estas ferramentas. Socorrem-se de outros para fazer. Ok? E depois nós temos aqui como reduzir os recursos. Quando falo recursos, é reduzir recursos humanos e financeiros. Não estou a dizer que nós não precisamos das pessoas. Antes, pelo contrário, nós temos a cada vez menos pessoas a trabalhar. Certo? Portanto, nós temos de fazer com menos mais. É um desafio. Nós temos de fazer com menos recursos mais. E isto é transversal em todas as áreas. E a demografia assim diz. Pois, claro, a gente pode falar também ambientalmente, reduzir a pegada, as pessoas não se deslocarem, etc, etc. Do nosso lado, o grande desafio é ter a informação disponível, credível, atualizada e acessível aos munícipes. A informação válida. E isso implica internamente haver até mudanças de procedimentos administrativos. Rapidez, celeridade. Porque se o município quer uma ligação de água, se ele pode fazer pedido de ligação de água pela app e depois recebe uma informação da app que está agendado para tales horas fazer a ligação, nós temos que depois dar resposta a isto. Não é o senhor vai aparecer lá quando puder. Não. Depois uma resposta requer uma ação. E isto tudo na prática requer trabalho afincado. E depois a integração com vários sistemas. Se calhar eu já toquei aqui, nós temos N plataformas. Eu creio que não há nenhuma Câmara que tenha um sistema único. Isto é uma realidade. E conjugar isto tudo é um grande desafio. As ligações, as portas, da forma como a informação está disponível para que tudo funcione e que todos os players que existem no mercado e todas as divisões ou gabinetes de apoio informático se sintam confortáveis com a informação que anda de um lado para o outro. Quer em termos de controle no sentido de onde é que está a informação, se está bem guardada, se é útil, se está a ser bem utilizada, quer em termos agora com o Regulamento de Proteção de Dados e a cibersegurança. Porque para nós termos esta interoperabilidade, estas facilidades, pagar aqui e ali, há muitas portas que se têm que abrir e quando as portas se abrem há o risco que nós sabemos, vocês sabem melhor, quem é aqui da parte técnica, que corremos com a cibersegurança. Possíveis soluções. Bom, eu acho que mais interoperabilidade entre sistemas existentes. Isto é mais para os prestadores de serviços. Também. Portanto, nós precisamos ter isto mais aberto. Haja mais esforços. E as câmaras municipais têm que também estar disponíveis para isso. Do lado das câmaras é preciso também organizar, otimizar os fluxos dos processos administrativos. Porque não adianta nada nós termos ferramentas digitais se depois, na prática, o modo operandi continua igual. Portanto, e às vezes confunde-se muito o processo administrativo com a ferramenta informática. O processo e a ferramenta não, são coisas distintas. A ferramenta tem que ajudar o processo. Mas às vezes confunde-se muito isto e, portanto, é preciso fazer um esforço interno na organização, na administração interna das câmaras para lá conseguir. E mais partilha de informação entre prestadores de serviços. Às vezes eu sinto que há um receio de alguns prestadores, perdoem-me a franqueza, perder mercado, e eu acho que é o contrário. Quanto mais nós partilhamos, mais ganhamos.
minha experiência de vida não é assim tão longa quanto isso, mas acho que já posso dizer isso. Quanto mais nós partilharmos a informação, mais ganhamos. Portanto, isto é uma sugestão. A solução, de facto, é tornar os serviços online cada vez mais funcionais e eficazes para os municípios. Batemos na mesma tecla de conseguir, depois deles lá introduzir a informação que querem, conseguirmos dar-lhes resposta. Não sei se a criação de partilha, a criação de plataformas e de conteúdos acessíveis, mais interativas e intuitivas, se houvesse aqui uma base comum para os serviços públicos, não sei se isso seria uma solução, mas se calhar é um conceito interessante. Usar o conceito de atendimento mediado, que há bocado ali o colega falou, eu acho que é uma das soluções, ou seja, nós termos as nossas ferramentas de trabalho, quer de atendimento presencial, quer de atendimento online, iguais. Ou seja, a pessoa, se for presencialmente ao centro de atendimento, vai ver o mesmo quadro que o operador está lá, o atendedor está lá a fazer, vai ver exatamente o mesmo quadro como se estivesse em casa. E quem atende diz, olha, está a ver, o senhor basta entrar aqui, se estiver registado, faz isto em casa, nem precisa de vir aqui. Venha cá sempre que precisar. Sempre que tiver um problema que não está resolvido, por favor, venha cá, que nós gostamos do contacto humano. Mas este atendimento mediado eu penso que poderá ser uma solução. Mas é preciso criar essas condições, mesmo nos serviços de atendimento, para lá conseguir chegar. Depois, utilizar uma app, eu acho que se nós usássemos aqueles conceitos de gaming, poderia ser uma solução, ou seja, lembro-me aqui, portanto, há os sistemas de recolha de resíduos, a maior parte das câmaras estão a migrar para o sistema de PAID. Ou seja, nós pagamos à medida do lixo que colocamos para recolha, mas depois aquilo pode ser um jogo. Se eu colocar o mínimo, ganho pontos. Se eu colocar mais do que, perco pontos. É uma forma das pessoas estar ligadas à app e usar estes conceitos também para outros serviços. Poderá ser um incentivo. A malta mais nova gosta muito de fazer isto, de ter estes desafios. Bom, não tenho muito mais para dizer, já esgotei o meu tempo, mas penso que lancei aqui algumas questões que poderão ser úteis a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Passar-nos aqui a mensagem de chegarmos ao nosso município de uma forma integrada e através aqui de plataformas multicanais, e a que vamos voltar com certeza daqui a pouco para alguns destes desafios que nos deixou e algumas questões aqui também que vão ser levantadas com certeza. Vamos agora passar à apresentação do César Silva, da Wire Mais. César, força. Se aqui funciona. Ok. Antes de mais, obrigado, boa tarde. Eu vou tentar também ser sucinto. Vou falar-vos daqui de duas situações que nós temos vindo a falar nos últimos tempos. Uma que é o nosso conceito de município 4.0. Nós ainda não chegamos como Guimarães ao 5, mas eles têm 5G, ainda não chegou a Lessa do Balio, portanto... nós ainda usamos o conceito 4.0, nesse sentido também de ligação forte com a indústria 4.0 e aquilo que, do ponto de vista académico, também se enquadra como a sociedade líquida em que nós vivemos. Nós devemos, e acho que ao longo destes 2 dias de trabalhos tem-se vindo a falar muito, de começar a pensar o porquê. Porquê é que nós estamos a trabalhar para aquilo que é o nosso dia-a-dia, ou seja, qual é a nossa função. Ainda à apresentação anterior, o Sr. Vereador e Queira, o Agostinho também falavam, o porquê é que nós estamos a trabalhar. O cidadão está lá no fim ou no início, como quiserem pensar, não é? É ele o objetivo, é esse serviço público, um serviço público que muitas vezes as pessoas não usam porque até nem sabem que lá está. E é isso que nós precisamos de combater e de ajudar a combater, perceber sempre o porquê e trabalhar a partir daí. Portanto, isto aqui, para quem gostar de livros, tem o livro de Simon Sinek que puxa por aí.
Num contexto mais de marketing, muitas vezes fala-se do persona, ou seja, e aí eu lanço o desafio, que vejo muito poucas vezes aplicados, que é as pessoas identificarem claramente na autarquia quem é que são as pessoas para quem estamos a comunicar e para quem estamos a desenvolver as aplicações, ou os sites, ou as plataformas, etc. Quem é que vai usar verdadeiramente a app, por exemplo, na Póvoa de Varzim? Quem é que vai usar os serviços online em Amarante? Quem é que vai usar os serviços online em Alfândega da Fé? São pessoas diferentes. São pessoas com idades diferentes, com habilitações e literacias diferentes. Algumas delas que vão poder e querem usar as coisas de forma direta e imediata. Outras, como falava o Sr. Vereador, têm que ser apoiado. Depois podemos entrar na discussão se é apoiado diretamente pela autarquia, se diretamente ou pelas juntas de freguesia, o papel das juntas de freguesia também nesse apoio. Zygmunt Bauman, um sociólogo, falava que democracia é sobre habilitar os cidadãos a exercerem a cidadania de facto e não apenas pela lei. É sobre cuidar não só da opinião da maioria, mas também ajudar as minorias a terem as suas vozes ouvidas. Podíamos agora estar 3 horas a falar, não é o nosso objetivo. Eu só volto ao início, ao slide inicial, que é qual é o nosso objetivo. Serviço público, e nós estamos, portanto, pela última vez que eu confirmei, num Estado democrático, em que nós devemos promover essa democracia. É nossa função estarmos aí na barreira da frente, na linha da frente, a promover cidadania, democracia e, com isso, crescer a nossa sociedade. Ele também diz outra coisa, que para nós é muito querida, que é que vivemos em tempos líquidos, onde nada foi feito para durar. Ora bem, já ontem nós dizíamos, estamos à espera, já vai, não era? Havia um orador que dizia que os filhos diziam já vai. Também tinha estado em minha casa de manhã, mas pronto. Aqui, aquilo que nós temos que pensar é que nós temos o mesmo cidadão que, num minuto, quer ser atendido por alguém, no minuto seguinte, quer é ter uma app na mão para resolver as coisas. No outro minuto a seguir, já quer um videoatendimento porque está farto da app e não arranja a resposta. E quer ter alguém da autarquia com quem falar e poder, cara a cara, resolver o assunto. E tanto no segundo a seguir vai querer ter uns serviços online para submeter, como a seguir quer um papel para preencher, porque se desenrasca mais a preencher mais rapidamente. Esta sociedade líquida, que muitas vezes podemos entrar noutros caminhos também e considerar, ainda hoje de manhã falávamos com o primeiro painel, os conceitos de VUCA, portanto de volátil, incerto, complexo e ambíguo, que em algumas depois correntes já passa para o BANI, o professor Luís Borges Gouveia referia, o frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Reparem, tudo aquilo que eu disse é o nosso cidadão. É o mundo onde nós vivemos. E é este mundo onde nós vivemos que hoje estamos a trabalhar todos na autarquia e amanhã estamos todos em online. Hoje temos que fazer serviço online, amanhã temos que ir ter com o cidadão, como alguém ontem falava cá. É este mundo muito incerto, muito volátil, que nós temos que precisar de ter cuidados. Hoje o nosso cidadão provavelmente está preocupado com parques infantis ou com o buraco que está na sua rua, mas, como aconteceu há 2 anos atrás, está preocupado é porque o seu negócio fechou e não sabe quando é que vai ter emprego novamente ou quando é que vai ter... E é preciso rapidamente e celeramente criar serviços novos, como as autarquias muito bem fizeram, durante o Covid, e lançar serviços, como dizia a Presidente de Matosinhos, pensados na segunda, conversados na equipa na quarta e implementados na sexta. E isto não foi só Matosinhos, foram 308 as autarquias nacionais que estiveram nessa vida durante 2 anos. Okay? Portanto, e é neste mundo que nós dizemos, voltamos à base, temos os nossos 3 pilares, a comunicação, transparência e participação, e aqui que eu deixo o desafio. Todos vocês que estão cá presencialmente tiveram acesso ao livro que nós editamos o ano passado. É um livro que está disponível. Nós resumimos neste livro da checklist dos 100 dias de governação autárquica um conjunto de 28 desafios nos
nos 3 pilares, na comunicação, na participação e na transparência. Alguns desses desafios, eu não vou me alongar muito neles, o meu intuito é lançar o repto apenas, que é, olhem para eles, vejam o que é que faz sentido na vossa autarquia e agora com estes slides finais apenas, eu queria desmistificar 2 ou 3 pontos que muitas vezes me fazem chegar e para mim isso não dá porque. Portanto, eu queria desmistificar 2 ou 3 para perceberem e obrigar-vos a eventualmente chegarem a casa e repensar e reler e pensar. Por exemplo, nas ocorrências, muitas vezes eu ouço a questão de os serviços não dão conta do recado. Nós hoje temos 20 e damos conta do recado, mas de repente vamos ter 2.000, então eu já não vou dar conta do recado. Pensam ao contrário. Se vocês tiverem o reporte de ocorrências a funcionar, no mínimo vocês vão ter as ferramentas, os dados, e hoje em dia já fomos aqui falado muito em gestão da informação, vão ter os dados para saber quais são os verdadeiros anseios da vossa comunidade e vão ter os dados para chegar aos decisores políticos e lhes dizer, olha, é preciso reforçar a área A, B, C e D porque estamos em claro déficit. E provavelmente os políticos nem sabem, os decisores nem sabem que essa área está em déficit. Podem ter uma ideia, mas não sabem, não é? Já ontem alguém me referia em relação ao atendimento que de repente percebeu que 60% das chamadas não eram atendidas. Ou seja, 60% dos municípios que ligavam não eram atendidos. Isso é perigoso, é preocupante. Há muita insatisfação. Causa que quando a pessoa falar finalmente com o funcionário vai estar num estado de espírito diferente, não é? Vai estar menos tolerante a falhas. Este é um desafio, é fácil. Eu percebo que depois tem desafios à frente, mas que eu acho que podem ganhar muito com isso. Ganham ainda mais se a usarem não só para fora, mas também para dentro, ou seja, darem isto como um instrumento das pessoas. A app do lado do direito, com a cor mais clara, é o reporte pelo cidadão, do lado esquerdo é o do funcionário. O próprio funcionário, quando andar nas ruas, a equipa do terreno, poder logo ali no terreno, no local, poder dizer o assunto está resolvido. Ok? O vereador ou o executivo que está no local, perceber o que é que está à minha volta e o que é que eu tenho aqui com problemas. Ok? São ferramentas. Orçamentos participativos, já falamos aqui. O painel a seguir vai falar de participação pública, não me vou alongar. Apenas lançar o repto muito forte, que é participação pública não deve ser só para fora, deve ser para dentro. E mais uma vez, voltamos ao início, pensem para quem é que querem fazer e com que objetivos querem fazer. É para a promoção de cidadania, como já nos falava aqui numa anterior apresentação a alguém, ou é para atender às minorias. E começamos a ter, eu costumava dizer aqui há 4, 5 anos atrás, a única cidade que tem grandes problemas de minorias era Lisboa. Hoje em dia começamos a ter grandes polos de cidades com grandes comunidades estrangeiras que temos que as integrar e que temos, esta pode ser mais uma ferramenta para as integrar e perceber o que é que se pode daqui fazer. Contudo, o painel anterior, se falamos de questões internas, existe, há 1 ou 2 casos a nível nacional de orçamentos participativos internos, envolvam as vossas equipas, ponham as vossas equipas motivadas para andar em frente. Este é um exemplo já com muitos anos, o Presidente da Câmara de Águeda já nem sequer é o mesmo. Eu mostro muito porque para mim mostra muita coisa. É uma comunidade cigana, ganhou várias vezes, várias edições, vários projetos em orçamentos participativos, quer regionais, quer nacionais, e, acima de tudo, criaram uma coisa que pode vir a ser um ex-libris para a própria localidade, que é o maior parque de magnólias do mundo, está em Águeda. Digitalizar os procedimentos concursais, já hoje cá falamos, e o Amarante acabou também de referir. Se de manhã a Maia nos mostrava umas fotografias de uns colaboradores com umas cargas de papéis e de folhas, os procedimentos concursais têm essas e muitas mais. Temos que agilizar a forma como recebemos, poupar tempo, para dar tempo, como dizia o Sr. Vereador, não é? As pessoas são cada vez menos, nós temos que dar tempo aos poucos funcionários que temos e otimizar esse canal e esse recurso.
Aqui só mais uma ou duas questões. O autoagendamento, isto é algo que foi falado já em um ou dois oradores anteriores e vai na apresentação seguinte, que é por Alfândega, por Albergaria, desculpem, vai aparecer no vídeo. Eu volto ao exemplo que dava há bocado. Se a pessoa que ligou insistentemente e não foi atendida vai ficar num estado diferente de espírito quando falar com vocês, aquela pessoa que quer marcar uma reunião, mas liga e não tem uma opção de quando é que marca uma reunião, também não vai estar no melhor estado de espírito para falar com vocês. Permitam que seja ela a marcar isso. Okay? Isto com o Covid veio agilizar muito estas tendências. Nós estamos a ver, de vez em quando, em algumas autarquias, uma regressão. Não deixem regredir. Estes são passos que nós demos em frente. Nós, quando digo nós, as autarquias deram em frente, a administração local deu em frente. Deixem isso estar forte. O atendimento deve ser sempre de preferência quando o cidadão quer, à hora que o cidadão quer, obviamente dentro das horas de expediente. Okay? Muita resiliência, muita transparência nesta questão. Atendendo, obviamente, à inclusão e acessibilidade, não podemos esquecer que as estatísticas de pessoas com necessidades especiais são elevadas. Tipicamente, 1 em cada 10 pessoas em Portugal tem algum tipo de necessidade especial. Não podemos atender a todas, mas temos que ir atendendo a fatias e, principalmente, olhando a quem são o nosso público-alvo mais de perto, ou seja, quem é que nós temos, que tipo de necessidades, que tipo de cidadãos é que nós temos no nosso município, no nosso território para isso. Falando de otimização de tempo, eu relembro um projeto que está em pleno uso aqui em Guimarães, que é o Portal de Fornecedor, que poupa imenso tempo às autarquias. Quando foi apresentado, em apenas 5 meses, tinha mais de 1.500 processos, portanto, ajustes diretos até 5.000 euros pela plataforma, onde não houve troca de e-mails, onde a pessoa das compras não teve acesso aos valores antes de chegar ao final do prazo, com tudo isto dando não só otimização, mas também transparência no processo e, obviamente, integrado nos sistemas de ERPs da autarquia. Okay? Os chats, falando há bocado, estávamos a falar de atendimento e de marcação do atendimento, é possível hoje em dia falar na gestão de informação em termos de inteligência artificial e o uso disso para prestar o primeiro auxílio, as primeiras respostas às pessoas que chegam à nossa autarquia. Criem esses processos automáticos para aligeirar o serviço e o trabalho das pessoas do atendimento. Com isso, vocês vão conseguir, sem dúvida, poupar tempo e ganhar tempo útil para essas pessoas a seguir poderem fazer as suas intervenções. Eu termino aqui a apresentação e passo já de seguida então para o vídeo de Albergaria, está bem? Obrigado. Muito obrigado, César. Uma salva de palmas bem merecida, porque o César costuma estar deste lado da cadeira e não do outro, mas a trazer-nos aqui uma perspectiva muito interessante e que nós vamos com certeza voltar, de termos aqui autarquias menos formais e que estão aqui mais orientadas para esta volatilidade que nós temos hoje na nossa sociedade. Giovana, por favor, eu pedia-te que passasses. Nós vamos agora assistir a um pequeno vídeo, como disse no início, da doutora Verónica e do Dr. Hélder, de Albergaria à Velha. Gostaria de agradecer a transformação digital. Na última sessão do R Academy tivemos a oportunidade de demonstrar uma inovação no circuito documental mais ajusante, e essa intervenção teve por base um software open source para arquivos definitivos, que foi muito importante em contexto de pandemia, não só para os cidadãos, mas também para os nossos colaboradores. Isto possibilitou aos colegas, por exemplo, produzirem teletrabalho e dar respostas mais rápidas aos munícipes. Hoje vamos falar e dar exemplos da modernização noutras áreas.
algumas bem a montante do fluxo informacional, mas também em áreas da cultura. E é precisamente na cultura que vamos começar. Devo dizer que praticamente todas as intervenções e implementações que vou falar hoje foram possíveis graças ao projeto Região da Aveiro Digital, ou RAD. O projeto RAD eu não vou explanar muito, porque já foi falado ontem e muito bem pelo Dr. José Eduardo Matos. Essencialmente, este projeto permitiu munir os municípios com soluções que permitissem aproximar mais a autarquia dos seus públicos. No caso das bibliotecas, foi criado um portal que permite não só pesquisar o que há na Biblioteca da Albergaria, mas também nas bibliotecas municipais dos 11 municípios da Cira. Para além de ser um catálogo coletivo das 11 bibliotecas municipais da Cira, onde é dado a conhecer mais facilmente os nossos recursos, permite o empréstimo interbibliotecário. O que é isto? Isto essencialmente é uma ferramenta que faz com que os municípios que assim o desejarem poderão fazer o registro automático em qualquer biblioteca por esta plataforma. Ou seja, os dados que se registraram numa biblioteca acabam por ser transferidos e aproveitados por outra. Os colegas, inclusive, têm a opinião que assim até conseguiram chegar a novos públicos que de outra forma seria difícil. A próxima inovação. Na área da contratação pública temos a Central de Compras. A Central de Compras visa a consolidação orçamental e a modernização administrativa, visa facilitar procedimentos desenvolvidos pelas entidades aderentes e promover o acesso livre e transparente das empresas às compras públicas. Ou seja, permite, no final de contas, também obter ganhos financeiros, poupança e redução de custos. Cadastro Intermunicipal. O Cadastro Intermunicipal é uma nova plataforma intermunicipal que agrega informação cartográfica, patrimonial, de equipamentos culturais, desportivos, educativos, bem como informação da rede de águas pluviais. Temos também a modernização na área financeira. Falo aqui da faturação eletrónica com transação de dados dos documentos através do sistema EDI. Usamos este sistema com vários fornecedores, ou seja, reduziu-se substancialmente as faturas em papel, que era um grande bolo dos nossos arquivos. Também, uma das grandes queixas dos serviços é que muitas vezes as aplicações não comunicam entre si. Não falam entre si. Ou seja, eles acabam por trabalhar numa aplicação e não aproveitam o trabalho noutra. Há efetivamente aqui alguns problemas de interoperabilidade e falta de integração, mesmo entre plataformas da própria empresa, de uma mesma empresa. Então, este último ano houve um grande avanço nesta matéria. Conseguiu-se que a gestão documental comunicasse com aplicações de gestão urbanística, gestão financeira e também gestão de atendimento, e alguns de vocês devem conseguir imaginar que o trabalho fica mais célere e, de facto, se não fossem algumas destas integrações, a própria desmaterialização de processos não seria possível. A nível da interoperabilidade, foram adquiridos web services, conectores, portanto, que permitem essa comunicação entre aplicações de empresas diferentes. Neste exemplo temos o cadastro intermunicipal, a ir beber os dados do software de gestão de património, dados estes que também são comunicados ao software de informação geográfica. Uma vez que falei em desmaterialização, não poderia deixar de falar na gestão documental. Graças ao projeto RAD, a nossa aplicação sofreu um upgrade com novas funcionalidades e desta vez com um sistema que ajuda a automatizar movimentações nos circuitos previamente desenhados. Isto é possível também graças à classificação comum entre os municípios, que permite definir circuitos conforme o processo de negócio e determinar o destino final dos documentos, ou seja, eliminar ou enviar para arquivo definitivo. Este é um exemplo de intervenção a montante, como foi falado no início, e aqui está outro exemplo de intervenção a começar no início. Falo-vos dos formulários eletrónicos para a desmaterialização progressiva dos procedimentos administrativos. Com isto, quer dizer que a plataforma que estou a apresentar foi pensada para requerimentos iniciais integrados com a gestão documental e software de urbanismo. Esta plataforma permite o acompanhamento de processos, visualizar o histórico de entradas e dos requerimentos, consultar os ofícios que a Câmara enviou ao requerente, visualizar o conteúdo integral do dossiê eletrónico do urbanismo e, mais recentemente, pagamentos online. Para aceder, basta entrar no site da Câmara e clicar ali.
a criação de portais é também um projeto RAD. Foi através desta plataforma que tivemos um dos primeiros contactos, nós da albergaria, com a Wiremaze, e a primeira experiência é sempre a mais importante, como sabem, e foi importante ter corrido bem. Tudo começou porque tivemos a necessidade de substituir o nosso website por uma plataforma mais moderna, mais dinâmica e que nos aproximasse mais dos cidadãos. Isto tudo num esforço de melhorar a comunicação e interação com os cidadãos, conseguida inclusivamente através da uniformização entre os municípios. Este site foi apenas o princípio, porque não iria passar muito tempo e iríamos descobrir um conjunto de soluções para diversos desafios que iríamos encontrar, sobretudo em época de pandemia. No que concerne à qualidade de vida dos municípios e dos colaboradores, podemos dizer que algumas destas inovações já foram adotadas, outras inovações esperamos poder vir a adotar, mas a Verónica irá descrevê-las em mais pormenor. Bom dia. Antes de mais, sintam-se todos cumprimentados os que nos assistem via online e os presentes em sala. Em nome do município de Albergaria à Velha, agradecemos o convite para participar neste evento. Por motivos de saúde não podemos estar presentes fisicamente, mas gostaríamos de partilhar a nossa experiência neste painel. Decorrente da pandemia e a quando da obrigatoriedade de marcação prévia para acesso aos serviços municipais, foi necessário implementar um novo procedimento para gerir as agendas dos vários serviços que estavam concentradas num único que geria as marcações efetuadas por linha telefónica. Isto estava a ser insustentável. Geria eficazmente todas as marcações, pelo que em março de 2021 implementámos a plataforma WireConnect. E desde logo os colaboradores reconheceram uma mais-valia para o serviço, porque permitiu uma melhor gestão do tempo e consequente satisfação do município. De início criámos 8 agendas presenciais e 2 online. E as marcações continuaram a poder ser feitas via telefone, mas houve uma grande adesão nas marcações via site. Para além das vantagens já enumeradas, a pessoa que gera os acessos presenciais visualiza numa única e as marcações continuaram a poder ser feitas via telefone, mas houve uma grande adesão nas marcações via site. Para além das vantagens já enumeradas, a pessoa que gera os acessos presenciais visualiza numa única plataforma as diferentes agendas. E neste momento já são os próprios serviços que fazem pressão para a renovação do contrato. E eu creio que isto evidencia bem o envolvimento e motivação dos colaboradores. Estamos nesta fase também a incrementar novos e mais serviços. Para além da marcação para atendimento presencial, é também possível a marcação para atendimento online, que possibilita aos municípios e mais serviços. Para além da marcação para atendimento presencial, é também possível a marcação para atendimento online, que possibilita aos municípios respostas aos seus pedidos sem terem que se deslocar fisicamente. Foquei aqui a questão das agendas, mas o WireConnect possibilita também a criação de formulários e tem também ao dispor um chatbot. Sem mais demoras, coloco-me ao dispor para qualquer questão que surja ou para detalhar com maior pormenor algum aspecto. Deixo-vos de seguida uma pequena gravação do funcionamento da plataforma. Muito obrigada pela atenção. Continuação de um evento rico em experiências e partilhas. Talvez seja melhor pausar um bocadinho.
Problemas técnicos que acontecem sempre. Isto... Lei de Murphy, exatamente. Quando pode correr mal, vai correr mal. Nós vamos deixar o vídeo aqui em pausa e a carregar durante algum tempo. Vamos avançando, entretanto, para um período aqui de maior discussão e voltamos depois ao vídeo. De qualquer das formas, o nosso muito obrigado a esta participação especial, porque foi feita de urgência. Foi aqui um imprevisto que ocorreu de última hora e mesmo assim a Albergaria teve o cuidado de nos enviar este vídeo. Portanto, acho que deve também levar uma salva de palmas e muito obrigado para eles. Nós vamos agora passar então para um período aqui de discussão e eu relembro que todos os que estão na plateia fisicamente podem colocar a sua questão, basta levantar a mão, indicar para quem é que querem colocar a questão e estão à vontade para fazê-lo, da mesma forma que quem nos está a assistir via online pode colocar as suas questões no chat e nós aqui vamos colocá-las então aos nossos oradores. Não sei se existe alguma questão que queiram colocar na plateia. Não existindo, vou então começar eu. Eu vou usar aqui uma primeira citação que não é do meu colega Marcos, mas foi ele que a utilizou no ano passado, creio eu, num evento que tivemos também na Autarquias do Futuro, ou das Juntas de Freguesia até, creio eu, que disse que não comunicar é uma forma de comunicar. Isto é roubado. De qualquer das formas, eu colocaria-lhe a questão assim, Sr. Vereador, porque falou-nos e colocou-nos aqui um primeiro desafio, como é que incentivamos a comunicação, a utilização destas ferramentas. E é mesmo isso, não basta termos aqui uma app, não basta termos aqui canais de comunicação, termos que saber comunicar esses canais e isso é também muito importante. Como é que conseguem gerir ou como é que vão fazendo esta comunicação no município? Ora bem, a pergunta é provocatória, não é? E é uma boa pergunta, porque se nós não quisermos problemas, então fazemos como a avestruz, temos a cabeça debaixo da areia, não há problemas. Mas depois quando levantamos a cabeça está a tempestade está toda no ar. Obviamente que as câmaras municipais têm os canais de divulgação que o fazem para transmitir aquilo que acham que é mais importante, que a informação chegue aos municípios. Desde as redes sociais, desde meios de comunicação até mais tradicionais, etc. Eu acho que cada um de nós sabe utilizar bem essas ferramentas. E, portanto, obviamente, numa primeira fase, isso é o que terá que ser feito e com alguma insistência para que a informação chegue às pessoas. Portanto, das ferramentas, a informação que as ferramentas estão disponíveis. Agora, se essa informação passa, se essa informação vinga, isso é que acho que é a questão central. Porque, vamos lá ver, se nós criarmos uma ferramenta que é atrativa, que funciona, que é útil, se calhar a seguir nem precisamos dos meios de comunicação mais tradicionais, porque o passa-palavra dos munícipes, que para resolver os problemas deles eu socorri-me desta ferramenta e olha que funciona, eu acho que isso aqui é a grande vitória. E, portanto, nós temos que fazer esse esforço de conquistar que estas ferramentas, que nós temos uma ideia, que elas poderão funcionar bem e vão ter sucesso. Mas depois, ao implementar, vamos certamente encontrar dificuldades e vamos ter que nos ajustar para corrigir a trajetória no sentido de elas terem impacto. E eu acho que este será, pronto, é uma estratégia, mas acho que é o segredo da questão. Portanto, comunicar bem é, primeiro, podemos até gastar muito dinheiro a publicar, publicitar, redes sociais, fazer excelentes vídeos, não é? As pessoas agora gostam muito da imagem, a imagem conta muito, e se for bem apresentada, é verdade, as pessoas prestam mais atenção à informação, mas a seguir as ferramentas vão ter mesmo funcionar. Caso contrário, passa a mensagem que aquilo não serve para nada. E há ratings, não é? Exatamente. As próprias apps têm lá as estrelinhas para se pontuar. E, portanto, eu acho que é ir a jogo. Exatamente. É ir a jogo e estar atento e ajustar sempre que for necessário.
Essa questão de ir a jogo e ajustarmos é algo que, se calhar, César, agora passo para ti, porque colocaste-nos ali o desafio por exemplo, das ocorrências. E é algo que muitas vezes acontece, esse receio de irmos a jogo e de não ser uma aposta ganha. Mas nós, primeiro, podemos sempre alterar um bocadinho aquilo que é o curso das nossas ações e ir corrigindo a estratégia. Como é que tens sentido essa questão? Lá está, as pessoas das autarquias às vezes não avançarem com iniciativas porque têm medo de avançar única e exclusivamente. Ora bem, pegando na tua questão e eventualmente voltando atrás um bocadinho à questão que fizeste ao Sr. Vereador, nós não podemos esquecer de uma coisa. Nas autarquias, as autarquias são feitas de pessoas, certo? São feitas de funcionários que estão num sistema, e não vamos andar com papas na língua, é um sistema mau, ok? Em que não existe uma clara valorização dos bons funcionários, porque não existe forma de, ok? Condicionada muito por inúmeras políticas gerais, globais, em que os autarcas não podem mexer. Os autarcas não podem mexer nos salários. Está tabulado. O funcionário público continua a ter, das duas uma, ou cortes ou não aumentos, há muitos, eu já falei muitos, não é? Muitos anos. Não é? Continua muitas vezes a querer, entram e têm fogo na guerra e querem fazer, e a máquina é pesada. Já hoje aqui, ou ontem aqui falávamos, ok, um processo de recrutamento é 1 ano. É para uma pessoa desesperar. Portanto, há aqui inúmeras coisas que fazem, mais uma vez, que todos somos pessoas, que as próprias pessoas nas autarquias, obviamente, os funcionários podem ter o sentimento de, eu não vou, estou a comprar trabalho, não, ok? Por outro lado, temos que perceber isso também, temos executivos que são eleitos de 4 em 4 anos. É aquilo que eu duvido que o Sr. Vereador queira e que outros seus colegas querem, é ter 40 mil participações de cidadãos não resolvidas no ano das eleições, certo? E de preferência que elas estejam lá há 4 anos, porque a posição vai usar a dizer, durante 4 anos não resolveu nada. Ok? Portanto, há aqui 2 coisas no meu entendimento que fazem sentido. Uma é começar pequeno. Não nos podemos lembrar ou esquecer de uma coisa que é, eu ainda, a semana passada estava a ver o documentário na Netflix do Elon Musk, do ir ao espaço e não sei o quê, ainda é o documentário filmado há 3 ou 4 anos atrás, em que eles ainda estavam a dizer, nós vamos fazer as primeiras tentativas, eles já lá estão a pôr pessoas. Portanto, mas eles falharam as primeiras 3 vezes, ou só a terceira é que acertaram, uma coisa assim, portanto, falharam, mas redondamente, aquilo estourou. Portanto, aquilo que eu digo é que comecem por passos, deem passos pequenos. Qual é o serviço? Os serviços estão todos muito ocupados. Não, há um serviço de certeza que não está ocupado. Estou a falar do caso das ocorrências. Mas da mesma maneira, e agora pegando até aqui um bocadinho na questão da app, a app tem ocorrências, ótimo. Então no balcão do município, onde a pessoa vai presencialmente, sim, a mensagem tem que ser, olha, quando tiver uma ocorrência pode usar a nossa app. Mas a pessoa até só foi lá para pagar a água, não interessa. Essa mensagem, atenção, seja para o uso da app, olha, veio cá ver a fatura, mas sabe que pode usar a app. Olha, sabe que temos orçamento participativo, vai acabar para a semana, ou vai começar para a semana. O uso destes canais, muitas vezes informais, do passa-palavra, devem começar a bola de neve no próprio discurso dos funcionários e do executivo. Ou seja, se o município lança a app, todos os elementos do executivo, seja por que for, não interessa, está a falar de desporto, está a falar de cultura, está a falar de o que for, e fala da app, fala das ocorrências. Deve haver aqui uma apropriação, acho eu, e essa apropriação interna pela equipa é que eu acho que pode criar uma bola de neve para criar o efeito seguinte que o Sr. Vereador falava, quase de viral, não é? De passar a seguir, ok? Mais uma vez, e eu aí concordo com o Sr. Vereador, começar onde temos sucessos. Claro. Não usemos o buraco na rua se aquele serviço é um serviço altamente deficitário, que só tem 2 funcionários e que mal dão para os gastos. Não se começa por lá.
vai-se começar por outro qualquer, não é? Ok? Exatamente, obrigado. Agostinho, já agora, e coloco aqui ainda, já que estamos a falar de medos, acredito que seja também um medo que acontece muitas vezes. Nós vimos aqui os serviços online, vimos também a completa digitalização do processo de recursos humanos. Existiu ou existe ainda o receio de que este tipo de serviços não cheguem a todos? E como é que nós fazemos internamente para contornar esta questão? Ora bom, os receios existem sempre, não é? Portanto, é muito fácil manter-nos na nossa zona de conforto, com os métodos tradicionais, e fazer, como diria a colega que falou de manhã, fazer como sempre se fez, não é? Portanto, não há, se continuarmos esse método, estamos bem. Claro que há sempre receios, sempre que há mudança, há medos, há ansiedade, mas a experiência tem-me dito que temos mesmo que avançar. Nós não podemos ficar presos nem agarrados aos métodos tradicionais. A própria sociedade, nos últimos 2 anos, precipitou tudo isto, não é? Obrigou-nos de uma forma voluntária ou involuntária a avançar e a socorrermos das novas tecnologias. Eu acho que, acima de tudo, o segredo está na montagem da equipa. Quando nós temos, seja em que área for, pode ser nas ocorrências, pode ser no recrutamento, pode ser no serviço online, pode ser na gestão de atas, pode ser whatever, é criarmos uma equipa multidisciplinar que consiga dar resposta, entre aspas, imediata às situações, acautelar os possíveis problemas que possam advir e estar, acima de tudo, preparados que as coisas, como é óbvio, não vão correr sempre conforme nós pretendemos. Mas não pode ser isso que nos pode fazer parar. Portanto, nós temos mesmo que avançar e evoluir. Portanto, o conselho que eu deixava era formar uma equipa multidisciplinar e capaz de dar resposta às necessidades. Espetacular. Eu deixo aqui, entretanto, uma questão que nos surgiu no Zoom. Esta é uma questão, precisamente, para o Dr. Agostinho, que nos diz, portanto, no serviço online, a questão da utilização da chave móvel digital como autenticação na submissão de requerimentos está prevista no regulamento do município e quais os serviços do urbanismo que estão disponíveis no mesmo serviço? Esta foi uma questão de Pedro Leandro, através do Zoom. Nós ainda não temos a plataforma disponível. Ela ainda está a ser preparada, tanto é que nos próprios slides não fiz qualquer print, nem demonstrei qualquer imagem de produção. Ela está a ser preparada, está a ser acautelada, todas estas questões. Como é óbvio, se puder ser previsto no regulamento do município, tanto melhor. De qualquer forma, nós podemos ter sempre aquelas normas de utilização, que serão a fase transitória entre a transposição para o regulamento e que regem as normas de utilização, por assim dizer. Ainda do Pedro Leandro também. Só uma parte, desculpa, é que a chave móvel, a utilização da chave móvel digital não é para a submissão de requerimentos, é para a autenticação no portal. Portanto, depois de fazer o registro através da chave móvel digital, faço o meu registro como utilizador, username, password, e a partir daí faço a autenticação com o e-mail. Já não preciso da chave móvel digital. Portanto, a autenticação é apenas para o registro no portal e depois as submissões podem ser assinadas com o cartão de cidadão, mas já não necessito da chave móvel digital. Perfeito. Questiona-nos também aqui ainda o Pedro Leandro, da Câmara Municipal de Coimbra, se existe a possibilidade de consulta dos processos de urbanismo pelos técnicos. Sim. Tipicamente, portanto, o que está pensado, isto pode ser sempre parametrizado por cada município, como é óbvio, mas o que nos permite é haver 2 níveis de consulta. Portanto, temos o proprietário, que consegue ver sempre o estado de processo e todo o seu histórico, e temos a consulta do técnico do processo, que consegue ver todos os processos em que é responsável técnico. Portanto, eu posso ter um gabinete de arquitetura, que tenho, mesmo dentro do próprio gabinete de arquitetura, posso ter N técnicos, vários técnicos a resolver os problemas, a tratar dos processos, e esses técnicos conseguem acompanhar online, no serviço online, todos os processos em que é responsável.
Perfeito. Eu tenho aqui mais uma questão para o Sr. Vereador, e agora mudando aqui um bocadinho o espectro. Eu sei e tenho trabalhado de perto com a Câmara Municipal de Póvoa de Varzim, sei que o foco no município é mesmo a prioridade da Câmara Municipal, e nós já falamos aqui várias vezes ao longo dos vários painéis de voltarmos ao básico e de simplificarmos a vida ao nosso município. Contudo, vocês continuam a utilizar aqui uma estratégia multicanal, por exemplo, no turismo e na app do município têm aqui apps diferentes. Esta estratégia tem funcionado? É algo que é para manter? Pergunto isto porque é uma dúvida que surge bastante nos municípios, esta diferença multicanal. Ora bem, nós inicialmente pensávamos que seria facilmente entendível pelos municípios que se dividiriam as apps em duas, a do visitante e a de quem habita, não é? Depois passamos por uma fase em que se calhar nós precisávamos, era para cada assunto dos municípios, ter uma app. Porque ter tudo numa app só é uma confusão desgraçada. Se calhar se ele quer tratar só da água, então fazemos uma app só para a água. Se ele quer tratar só da Polícia Municipal das suas multas, fazemos uma app. Andamos ali um período a discutir. E depois chegamos a uma solução de consenso, que é ter uma app o mais possível adaptativa, entre aspas, e provavelmente no futuro até pode evoluir para isso, que o próprio município pode ativar ou desativar os botões que mais lhe interessam. Ao fim e ao cabo, por comparação direta, se vocês instalarem uma app de um banco, tem lá os produtos todos. Mas vocês podem desativar aqueles botões e pôr os mais básicos, que é aqueles que nos interessam no dia-a-dia. E, portanto, concretamente aquilo que nós pretendemos fazer, se calhar nós vamos manter a app do visitante tal qual como está, que portanto, é para se calhar um nicho de utilizadores mais específico, mas a outra app, que era muito lata, nós vamos se calhar migrar para esta nova. Exato. E está tudo ali. Exato. Portanto, está tudo ali concentrado, a informação está disponível, mas o utilizador tem de a procurar para chegar lá, e pensamos nós que essa funcionará melhor. Agora, a ver, vamos. É um bocadinho a questão que falava o César, não é? De definirmos as nossas personas e depois comunicarmos orientado para as nossas personas. César, eu tinha aqui também uma questão para ti. Nós falamos aqui já, e falou-se por ambos os oradores, portanto, da gestão de recursos versus aquilo que vai sendo as tecnologias existentes, e tu falaste-nos da volatilidade da nossa sociedade, e eu gostaria que tu nos desses a tua perspectiva do confronto entre a volatilidade da sociedade que nós temos hoje e do fast pace, que as coisas estão todas a mudar, e da capacidade de resposta e dos recursos que existem nas câmaras municipais e nas autarquias para podermos fazer face a isto. Ora bem, a pergunta é tricky, embora a resposta é direta. Está bem? A resposta curta é: as autarquias têm os recursos, na minha opinião, com capacidades técnicas necessárias para os desafios que a sociedade se nos depara. Okay? Quando eu digo tem, voltamos à apresentação da manhã, que dizia que há alguma tendência para, muitas vezes já está na casa dos 40, etc. Mas vamos acreditar também que está a começar, principalmente agora, nestes últimos 6 meses, 1 ano, a haver novamente bastante recrutamento e, portanto, vai entrar sangue fresco para as estruturas para fazer. Também acreditar que muitas vezes não é necessário ter o sangue todo de cá dentro das estruturas e se deve contar com parceiros, seja o Airmace, sejam outros. A única coisa que eu costumo dizer é: escolham os bons e não se metam com os maus. Portanto, se o Airmace estiver dentro dos bons, ótimo. Se não estiver, também vivemos bem. Queremos é que vocês estejam com as boas soluções.
Mas eu acho que quando não se tem capacidade temos que ir buscar, pontualmente, para resolver aquelas coisas. Ouvimos ao longo destes 2 dias excelentes exemplos de resolver as coisas com a prata da casa. Okay? Começamos logo no primeiro dia com Nazaré e fomos progredindo com outros inúmeros exemplos, uns atrás dos outros. Como o Agostinho dizia, equipas multidisciplinares, com visões alargadas, com a experiência de já ter batido com a cabeça, de saber os problemas que a lei nos traz para poder fazer as coisas de acordo com a lei e não saltar aquilo que é a obrigatoriedade da lei. Exato. E com isso ter respostas capazes, ou seja, pôr as equipas a procurar soluções. É preciso motivar essas pessoas? Não estou a dizer o contrário, ok? Mas eu acredito que as próprias autarquias têm isso. E deixem-me só concluir isto, muito rapidamente. Foram 2 anos, os últimos 2 anos, onde 308 câmaras municipais e mais 2.000 e não sei quantas juntas, ou 3.000 e não sei quantas juntas, provaram isso, dia atrás de dia. Okay? Portanto, se queriam mais prova de que eram capazes, tiveram 2 anos a provar. Agora é andar em frente, é não parar. Exato. Okay? Muito obrigado. Nós vamos, entretanto, terminar, estamos mesmo aqui na hora, nós teríamos aqui mais 2 ou 3 horas de conversa, com certeza, mas estamos mesmo a terminar agora para passarmos para o próximo painel. Fica só aqui esta ideia de que realmente equipas multidisciplinares, como disse o Agostinho, mas também aqui uma boa dose de coragem, como disse o Sr. Vereador, são, sem dúvida, nos dias de hoje, fundamentais para nós enfrentarmos, lá está, uma sociedade mais volátil, que vai mudando a um pace bastante maior do que aquilo que nós tínhamos há uns anos atrás. Eu há pouco falava com um colega nosso da Wiremaze, com o Silvino, e ele dizia-me precisamente isso. Ele dizia-me que a internet hoje não é a mesma que era há 2 anos atrás e daqui a 6 meses não vai ser, se calhar, a mesma que era hoje. Portanto, cada vez mais as coisas estão mais rápidas e nós temos que ter também essa preparação para enfrentarmos esta sociedade mais volátil. Muito obrigado a todos. Um especial obrigado aos nossos oradores. Vamos agora ter de seguida o painel da participação, moderado por meu colega André Silva. Vai ser o último painel do Autarquias do Futuro. É, portanto, um momento triste, mas nós vamos voltar dentro de 30 minutos, se não estou em erro. Acho que não estamos muito fora do... A hora certa, exatamente. Às 16h30. 16h30 voltaremos. Muito obrigado a todos.